Olá, estudantes da terceira série. Neste vídeo vamos falar sobre Lei de Coulomb, ok? Então, gente, a força, quando dois corpos trocam força, né? Você tem que lembrar sempre do carinha chamado Newton, tá? Newton, né, ele colocou 3 leis que são a base da física, as leis da mecânica, em que tem a lei da inércia, lei da força e a lei da ação e reação. A lei da ação e reação diz: dois corpos só podem, quando trocam forças, essas forças só podem existir em pares. Um par de troca, um par de ação e reação. A faz força em B, B faz força em A e ambas aparecem simultaneamente. Não tem como aparecer uma depois a outra, as duas juntas, ok? Outra coisa importante para você lembrar: quando dois corpos interagem, duas cargas elétricas interagem, elas trocam forças através dos seus campos elétricos. São os campos elétricos que se deformam, se conectam quando ocorre atração, forças trocadas são iguais, sempre, tá? E outra coisa muito importante: as forças trocadas são iguais independente do valor das cargas. Não importa se uma carga tem um campo mais poderoso ou um valor de carga mais alto do que a outra, a força trocada é igual. Tá ok? Bom, e também, quando dois corpos têm o mesmo valor de carga, o mesmo sinal de carga elétrica, ocorre uma força de repulsão. Nesse caso, as linhas não se conectam, ok? Bom, gente, sempre lembrar que força é carga de prova, aquela que sente a força, tá? Então, a força que age nessa carga de prova que sente a força, ela é igual a carga de prova vezes o campo externo que atua sobre ela. Então, é o campo externo que atua sobre ela que provoca esta força em que a carga de prova sente, tá? Portanto, se eu alterar e trocar a carga de prova, por exemplo, colocar uma carga de prova A, certo? A carga de prova A vai sentir o campo da carga de prova B, da carga B, que vai agir sobre ela com uma força B. Sempre lembrando que essas forças aparecem juntas, força A e força B. Tudo bem? Agora, a lei de Coulomb. Essa força elétrica, ela foi estudada por Charles Coulomb, né? Ele inventou então uma balança de torção, que é um experimento muito interessante, muito inventivo, em que ele consegue medir as características, o comportamento dessa força elétrica. E ele chegou a uma conclusão muito importante. A força elétrica depende diretamente, é proporcional ao produto entre as cargas, do valor das cargas, então depende do valor dessas cargas, ok? E depende inversamente proporcional ao valor da distância entre essas cargas. Quanto mais baixo o valor dessa distância entre as cargas, mais baixo, muito mais intensa vai ficar a força. E quanto mais distante as cargas ficarem, muito menos intensa fica a força. Por que eu falo muito menos ou muito mais? Porque essa força não varia diretamente, ela varia de forma inversa e, outra coisa, essa força varia muito, bastante. Não é aquele comportamento comum que a gente conhece. Ah, dobrei aqui, dobra ali. Não, dobra aqui, quadriplica ali. Tá? Ou reduz 4 vezes nesse caso. Então, se eu dobrar a distância, a força vai reduzir 4 vezes. Se eu triplicar a distância, a força vai reduzir 9 vezes, vai reduzir muito mais, ok? Então, a força depende do valor das cargas, do produto delas, e depende inversamente dessa distância entre elas. Um outro ponto importante da lei de Coulomb é você saber o que significa o K, essa constante de proporção. Ele tem um sentido físico. O K, na verdade, tem a ver com o meio elétrico em que as cargas estão envolvidas. Elas interagem dentro de um campo, né? O campo delas estão dentro do meio. E esse K indica a informação desse meio. Bom, gente, nesse vídeo nós falamos sobre a lei de Coulomb. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.